Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo, aqui em estúdio, está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Our mission as a church in Iraq also to maintain Christianity, because historically speaking we are the people of that land. Christianity there is for 2000 years, and it's also our mission to keep the voice of Christ loud, clear, peaceful, gentle, truthful also in Iraq. Dom Bashar Warda, o bispo de Erbil, do Iraque, esteve em Portugal a convite da Fundação AIS para falar dos problemas e dos desafios que se colocam à comunidade cristã do seu país e para lembrar que há 10 anos, em 2014, a planície de Nínive foi ocupada pelos jihadistas do Estado Islâmico e que isso levou à fuga numa simples noite, em agosto desse ano, de cerca de 100 mil cristãos. Os terroristas chegaram, ocuparam e destruíram casas, igrejas, infraestruturas das aldeias e vilas e cidades cristãs das terras bíblicas de Nínive. Foi terrível. O regresso à casa dos cristãos só aconteceria a partir de 2017, mas esse é um processo que ainda não está terminado. O bispo Warda veio a Portugal e, claro, isso teria de ser um dos temas para conversar no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar por outro país, o México. E vamos começar com a notícia do assassinato de um sacerdote que trabalhava com os mais pobres da sua comunidade e em defesa dos direitos dos povos indígenas. O padre Marcelo Pérez foi assassinado com vários tiros na manhã de domingo, 20 de outubro. E a Conferência Episcopal Mexicana veio logo exigir às autoridades o cabal esclarecimento do que aconteceu e que os responsáveis sejam levados, claro, à justiça. Este é mais um sinal da enorme violência que se vive no México, a que nem a Igreja escapa. Nos últimos 18 anos foram já assassinados cerca de 40 sacerdotes. Já lá iremos. Para já, Catarina, como é que o padre Marcelo Pérez foi assassinado? O que é que se sabe sobre o que aconteceu? Bom, Paulo, nós sabemos como é que ele morreu, não é? Mas não sabemos ainda, pelo menos de uma forma definitiva, digamos assim, a razão do seu assassinato. Mas podemos dizer, Paulo, com alguma certeza, com alguma segurança, que ele provavelmente terá sido morto porque tem sido, de facto, um defensor dos direitos humanos, especialmente dos direitos das comunidades indígenas, e por andar também a denunciar, desde há vários anos, estas questões relacionadas com as redes de tráfico humanos, as redes de tráfico de armas e também a dilapidação dos recursos naturais da própria terra. Portanto, esta região onde ele vivia, que é a região de Chiapas. Importa dizer que o padre Marcelo Pérez já tinha recebido mesmo algumas ameaças de morte e por causa disso a Diocese até já o tinha mudado de paróquia. Precisamente, Paulo. Portanto, o sacerdote andava de facto a receber há já algum tempo algumas ameaças de morte, devido de facto a este seu trabalho de defesa dos direitos humanos, mas também por causa das denúncias que ele tem feito sobre a atuação dos grupos armados nesta região. Aliás, Paulo, pouco tempo antes, muito recentemente, portanto a 13 de setembro, durante uma manifestação pela paz, o padre Marcelo Pérez falou disto e disse que em Chiapas há muitas pessoas que estão desaparecidas, que são sequestradas e que têm sido assassinadas pelo crime organizado. Mas afinal, o que é que aconteceu com este sacerdote? Bom, Paulo, o que sabemos é que ele tinha acabado de celebrar a missa numa igreja, na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, e regressava à sua casa. E neste caminho, o seu carro foi então emboscado por dois indivíduos, dois homens, dois pistoleiros, que estavam numa motocicleta e que estavam a andar nesta motocicleta, claro. Dispararam então contra ele e o padre, segundo pensamos, terá tido morte imediata. O seu corpo, e de acordo com os jornais locais, Paulo, dizem que tinham pelo menos marcas de 8 balas no seu corpo. 8 balas. 8 balas para calar o padre Marcelo Pérez, uma voz da denúncia dos traficantes de pessoas, dos traficantes de armas e também dos recursos naturais. Um crime que
vem fazer crescer o número já de si incrível de sacerdotes assassinados no México nos últimos anos. É verdade, Paulo. Só nos últimos 18 anos, Paulo, foram assassinados 40 padres no México, o que transforma este num dos países mais perigosos para o sacerdócio, e deve olhar-se também para estes padres, também para os catequistas, também para as religiosas que estão no terreno, todas estas pessoas que estão no terreno e que são de facto um exemplo notável para todos nós, um exemplo notável de coragem, de quem arrisca a vida, de quem dá tudo no exercício do seu ministério, Paulo. A violência no México, que vitimou este sacerdote, é infelizmente um problema quase endémico neste país. Na Arquidiocese de Tijuana existe aquilo que é considerada a maior fronteira do mundo. Todos os dias, entre o México e os Estados Unidos, circulam milhares de carros, de caminhões, de pessoas. Todos os dias também há episódios de violência que muitas vezes, como nos vai dizer já de seguida o arcebispo Francisco Moreno Barrón, essa violência está ligada ao narcotráfico. Sou o arzobispo Francisco Moreno Barrón, arzobispo desta arquidiócesis de Tijuana. Nos encontramos en la frontera más grande del mundo, donde diariamente transitan 170.000 personas, 60.000 vehículos y 10.000 camiones de carga. Esto plantea una realidad que es un verdadero reto para la iglesia que peregrina en estas tierras. Hace 10 meses que llegué a esta bendita arquidiócesis y percibo que está muy acentuada la violencia en diferentes aspectos y que también nos marca el tema, la realidad migrante. Por un lado, las expresiones de violencia suceden a diario, desde expresiones sencillas en el hogar, en el matrimonio, en las calles, hasta la frecuente muerte de personas. Muchas veces todo esto vinculado al narcotráfico. Do México, e até para não sairmos da região, vamos agora até Cuba. E vamos até Cuba para dar conta de que este país das Caraíbas tem vivido uma situação muito difícil, com cortes totais de energia, o que veio agravar ainda mais a já profunda crise económica em que vivem as famílias cubanas, e que vem demonstrar também a importância da campanha lançada recentemente pelos nossos colegas de Espanha, da Fundação AIS, campanha de apoio à Igreja Cubana. Já lá iremos falar disso. Para já, Catarina, o que é que aconteceu com a energia elétrica em Cuba? Bom, Paulo, o que aconteceu foi um apagão total, não é? Durante vários dias, portanto, desde sexta-feira, dia 18 de outubro, até pelo menos meados da semana seguinte, a Cuba esteve de facto às escuras, sem qualquer luz, portanto, com um corte total na eletricidade, por causa das avarias na principal central termoelétrica, que fica situada na cidade de Matanzas, mas também por dificuldades também do próprio fornecimento de combustível que alimenta esta estrutura. O bloqueio económico que foi imposto já há vários anos pelos Estados Unidos em relação a Cuba, de uma forma também ajudará a explicar um pouco isto que está a acontecer. Sem dúvida, Paulo, portanto, desde meados da década de 60 do século passado que os Estados Unidos de facto têm imposto um embargo económico contra esta ilha, contra Cuba, o que tem de facto dificultado todas as trocas comerciais com Cuba e que tem, claro, que isso ajuda a compreender todas as dificuldades, toda a falta de bens de consumo que existem nesta ilha. No caso do combustível, Paulo, Cuba produz apenas 1/3 das necessidades diárias que necessita, que consome diariamente, e por isso tem que importar, também depende muito do petróleo que é importado da Venezuela, que é um país que também está em crise, como os nossos telespectadores também sabem. E por isso reduziu drasticamente esta troca de petróleo desde o ano de 2021. Ou seja, Paulo, desde há 3 anos que há de facto uma crise energética grande em Cuba e que agora atingiu um ponto de ruptura em que houve de facto este apagão total de vários dias, não é? Obrigado, Catarina. Há pouco eu referi que esta situação, este apagão ao nível da energia elétrica veio demonstrar
pelas piores razões, claro, a importância da campanha que foi, entretanto, lançada pelos nossos colegas da Fundação AES de Espanha. Eles lançaram esta campanha em setembro, uma campanha, Catarina, de apoio precisamente à Igreja cubana. Sem dúvida, Paulo, e de facto é uma campanha de solidariedade que tem este propósito, este objetivo principal, que é ajudar a Igreja de Cuba a enfrentar a crise, não é? Esta falta de meios materiais que tem sentido para a sua missão pastoral, para, por exemplo, a formação de leigos, para a sobrevivência dos próprios sacerdotes, das religiosas, dos religiosos e também para o acompanhamento das vocações, Paulo. Portanto, uma campanha que se torna agora ainda mais visível e mais importante desta situação de crise económica agravada agora com o apagão. Sem dúvida, Paulo, é que para além destes cortes energéticos que estamos agora aqui a referir, quase não há combustível também disponível para os cidadãos e, para além disso, Paulo, até os medicamentos são muito escassos. Portanto, estamos de facto a viver uma crise muito profunda em Cuba. Uma crise profunda que levou a Fundação AES, então de Espanha, a lançar uma campanha de solidariedade. Na apresentação desta campanha, que foi em setembro, o bispo de Holguín, Dom Emílio Araguren, explicou de viva voz as características principais da Igreja de Cuba, sublinhando que é uma igreja muito pobre. Vamos agora rever as suas palavras. Estamos en un momento específico en la vida de nuestro pueblo y por lo tanto los fieles que integran nuestras comunidades cristianas no tienen la solvencia económica para poder brindar una ayuda significativa. Brindan lo que se recoge en la colecta dominical y que eso brinda la oportunidad de asumir unos gastos básicos en la vida del propio templo y de la propia comunidad. Ya el extra, las acciones que se pueden realizar pastoralmente, llamémosle así, que se traslade el sacerdote, la religiosa o el misionero laico de un pueblo al otro, el vehículo, el combustible, los recursos muchas veces de la propia atención de acciones específicas, como por ejemplo puede ser un archivo parroquial. Es decir, todo esto va en relación con las posibilidades que el sacerdote tenga para llevar estas acciones adelante. Por lo tanto, lo que se recibe por estipendio de misa es en beneficio de no el sostenimiento de la persona del sacerdote, también, pero especialmente de la acción que realiza el sacerdote, que como párroco tiene que atender varias comunidades, no solamente el templo parroquial. Nosotros tenemos un estudio que es parroquia, comunidad de comunidades, y por lo tanto todas esas comunidades, esas casas de misión, que a lo largo de 60 años no hemos construido templos nuevos, pero las comunidades en los barrios de las grandes ciudades o en las zonas rurales se reúnen en casa de hermanos que abren sus posibilidades y es necesario un apoyo para la atención sistemática de estas comunidades. Eso cuando nos recibe el sacerdote, pues por lo tanto va en beneficio de todas estas acciones. Muchas gracias a la ayuda a la iglesia necesitada por los años que ha venido brindándonos su apoyo con una extraordinaria comprensión, con mucho cariño y sobre todo con tanta discreción en la manera en cómo lo ha hecho en su comportamiento, tanto a los sacerdotes como a la vida religiosa, comunidades religiosas femeninas y todos los campos de la formación del laicado, desde la catequesis hasta los cursos y también en nuestro seminario. Así que muchas gracias a la Iglesia necesitada y a cuantos con ella colaboran. Foi Dom Emílio Araguren, bispo de Holguín, a dizer, em linhas gerais, algumas das necessidades da Igreja em Cuba. Foi uma breve entrevista em que o prelado não deixou passar a oportunidade para agradecer também toda a ajuda que a Fundação AES tem dado à Igreja tão necessitada do seu país. Muchas gracias a la ayuda a la Iglesia necesitada por los años que ha venido brindándonos su apoyo con una extraordinaria comprensión, con mucho cariño
y sobre todo con tanta discreción en la manera en cómo lo ha hecho en su comportamiento, tanto a los sacerdotes como a la vida religiosa, comunidades religiosas femeninas y todos los campos de la formación del laicado, desde la catequesis hasta los cursos y también en nuestro seminario. Así que muchas gracias a la Iglesia necesitada y a cuantos con ella colaboran. Na semana passada nós demos aqui uma notícia sobre o Burkina Faso. Estou a referir-me a um ataque terrorista, um ataque particularmente intenso, brutal, que se prolongou por 3 dias consecutivos na aldeia de Mani, na região leste deste país africano. E como dissemos então, pelo menos 150 pessoas foram assassinadas e há ainda um número considerável de feridos. O ataque provocou, como se imagina, o pânico e a fuga das populações locais. E falamos agora de novo no Burkina Faso porque a Fundação AES está muito preocupada com esta situação, a ponto de ir lançar neste Natal uma campanha de solidariedade para com a igreja local, para com a comunidade cristã local. Falaremos em detalhe disso a partir da próxima semana, mas até para ir lançando o tema, digamos assim, vamos fazer agora um pouco o enquadramento do que se passa nesta região que registra, de facto, Catarina, uma profunda crise humanitária. Sim, sem dúvida. É uma profunda crise humanitária que uma vez mais passa ao lado do mundo, não é? Das preocupações do mundo de hoje. E é mais uma crise humanitária também esquecida em todo o nosso planeta e, Paulo, nós estamos a falar de números que são gigantescos, que são aterradores. Segundo dados das Nações Unidas, Paulo, desde abril de 2022, portanto há cerca de 2 anos e meio, quase 2 milhões de pessoas fugiram das suas casas no Burkina Faso por causa dos ataques terroristas, por causa desta enorme insegurança que se vive nesta região de África. 2 milhões de deslocados em 2 anos é de facto um número alarmante. Sem dúvida, Paulo, e para nós percebermos também, para quem está lá em casa, perceber, ter uma noção exatamente de tudo isto que está aqui, como é que isto está a evoluir de uma forma tão rápida, é preciso acrescentar então que este número de deslocados internos no Burkina Faso, Paulo, aumentou quase 40% desde abril de 2021 para abril de 2022. Um aumento que é também consequência do maior número de ataques terroristas, situação que, por sua vez, está ligada à vinda dos grupos armados, dos grupos jihadistas do Médio Oriente para a África. E isto principalmente após 2017, que foi o ano em que se deu a derrota e a expulsão do Daesh, o grupo Estado Islâmico, da Síria e do Iraque. Precisamente, Paulo, e esse é de facto um dos pontos de viragem, com a mudança do foco dos grupos jihadistas do Médio Oriente para a África e o aumento quase exponencial destes ataques terroristas contra as populações neste continente, que tem sido, portanto, e foi exatamente a partir desse ano, Paulo. Portanto, só para dar aos nossos telespectadores aqui uma noção aproximada de como tudo isto evoluiu nestes últimos anos, nesta marcha de terror, lembrar, Paulo, que antes de 2012 havia apenas um grupo de terrorismo islâmico e militar nesta região e já em 2018, portanto lá está, depois da data da expulsão então do Daesh da zona do Iraque em 2017, portanto depois dessa expulsão, portanto em 2018, dizia eu, Paulo, já eram mais de 10 organizações e todas elas com ramificações externas, quer a Al-Qaeda, quer o Daesh, ou tal grupo Estado Islâmico, ou seja, todas elas ligadas a este extremismo jihadista. Obrigado uma vez mais, Catarina. Já sabemos então que os grupos terroristas estão ligados ao extremismo jihadista, mas que mais podemos dizer destes homens que têm vindo a espalhar o terror e a morte no Burkina Faso e em grande parte do continente africano? Para nos dar essa resposta, vamos agora ao encontro de 2 bispos, Dom Joaquim, da Diocese de Kodogo, e Dom Paulo Ouedraogo, responsável pela Diocese de Bobo de Olaço. É muito difícil para qualquer pessoa definir exatamente quem são os terroristas no Burkina Faso. Há várias motivações. Os ataques terroristas são por vezes religiosos, por vezes ligados ao crime organizado e por vezes étnicos. Portanto, existe uma mistura de motivos e é isso que torna difícil identificá-los.
O Mali é um país sem litoral. O Burkina é um país sem litoral. O Níger é um país sem litoral. Estas pessoas estão metidas em 3 países sem litoral. Coloquemos a questão de como conseguem combustível, como conseguem armas. Pessoalmente, gostaria de saber como arranjam dinheiro. Foi o bispo de Bobo Dioulasso a deixar no ar a pergunta sobre como é que os terroristas conseguem arranjar dinheiro para comprar as armas, como é que conseguem financiar os seus ataques. Estamos a falar do Burkina Faso, a propósito da campanha de sensibilização da opinião pública e também de solidariedade para com a igreja local, campanha que a Fundação AIS vai lançar em Portugal e de que falaremos com mais detalhe a partir da próxima semana. Mas ainda procurando perceber o que se passa nesta região de África, vamos agora ao encontro do padre Norberto Zongo. Ele é o capelão diocesano dos migrantes e dos refugiados da diocese de Kodogo, no Burkina Faso, e também ele tem perguntas inquietantes para fazer. Pessoalmente, gostaria de saber como arranjam dinheiro. Uma coisa que gostaríamos de saber é porque é que um homem pode matar outro sem escrúpulos? Será motivado por uma ideologia? Não sabemos. Será uma questão económica? Não sabemos. Será manipulação? Nada pode ser excluído. Na verdade, estamos a tentar descobrir, a verificar, para saber realmente. Em qualquer caso, o meu palpite é que estas pessoas estão a virar-se contra a sociedade, virando-se contra os políticos. As pessoas viram-se contra si próprias e contra os outros. E exprimem a sua agressão, a sua violência. Antes de 2012, apenas um grupo islâmico militante atuava na área. Em 2018, mais de 10 grupos estavam ativos no Mali, Níger e Burkina Faso. Estes grupos jihadistas que se constituem localmente aspiram a ter impacto global, alinhando-se posteriormente tanto com a Al-Qaeda como com o ISIS. Há muitos fatores sociais, como a pobreza, a fraqueza institucional e de governação, o analfabetismo, o desemprego, a falta de acesso a recursos e as disputas de terra que se combinam para alimentar o ressentimento. Isto permite aos movimentos jihadistas preencher a lacuna através da ideologia, da oportunidade económica e de uma promessa de acabar com a corrupção. Tanto as forças governamentais locais como a ajuda da comunidade internacional não erradicaram o banditismo e o desrespeito pela lei que dominam o Sahel. Estamos a falar do Burkina Faso, o país que vai estar em foco a partir da próxima semana aqui no nosso programa, porque vamos dar destaque à campanha de sensibilização da opinião pública e também de solidariedade para com os cristãos deste país africano que tanto têm sofrido ao longo dos últimos anos. E exemplo disso é a história de Bartolomeu Savadogo, que aliás escutámos aqui na semana passada e que vamos recuperar agora, porque esta história é simbólica do que se passa neste país. A aldeia de Bartolomeu foi atacada, Catarina, em maio de 2019.
Exatamente, Paulo. Portanto, em maio de 2019, há quase 5 anos e meio, portanto, ele estava na sua aldeia, juntamente com a sua família e com os seus amigos, e estavam a assistir à missa de domingo, quando então os jihadistas entraram na capela aos tiros, mataram o padre, mataram 5 fiéis e levaram toda a comunidade cristã a fugir daquela aldeia. Portanto, é uma história realmente importante, Paulo, porque este senhor, ele conta não só a tragédia que aconteceu, o ataque à capela, o ataque à aldeia, a fuga de todos, mas ele diz também que mesmo no campo de deslocados, onde ele está agora, com a sua família, mesmo com todas as dificuldades, a Igreja está presente ali naquele campo, está ali, tem procurado manter-se junto da população, tem procurado ajudar, e ele recorda-nos com um sorriso que foi bonita a festa de Natal do ano passado, em que as crianças todas estiveram envolvidas, e a participarem nestas comemorações na celebração do Natal, Paulo. É importante esse ponto, sublinhar a presença da Igreja mesmo junto dos que vivem nos campos de deslocados e de refugiados do Burkina Faso e também em todos os países vítimas do terrorismo em África. Sem dúvida, Paulo. De facto, a Igreja está sempre presente junto daqueles que mais sofrem, daqueles que mais precisam. Portanto, onde há pessoas em necessidade, a Igreja está. E é isso que nós aqui, Paulo, procuramos fazer. Portanto, é ajudar esta Igreja que está nestes países e que está nestas condições difíceis, não é? Para que estes padres, para que estas irmãs possam continuar, de facto, junto do povo, junto da sua comunidade, e que possam cumprir a sua missão, que no fundo a missão é levar o alívio, levar a paz, levar também a ternura de Deus a todas estas pessoas que estão nestes campos de refugiados e que são vítimas diretas, neste caso em concreto, Paulo, vítimas diretas do terrorismo que existe em África atualmente. Exatamente. Obrigado, Catarina, uma vez mais. Vamos então rever a história do Sr. Bartolomeu Sabadogo e da sua família. Eles estavam na capela da sua aldeia a assistir à missa num domingo de maio de 2019, quando os terroristas irromperam pelo templo aos tiros e mataram o padre. E mataram também 5 dos fiéis. Tonde mamdatara labe yeme batelmi ma mose batel nu fe yur song chipsa asam ton lagam da taba man fete ligi patare pange ton man de rokade ki fukre ki ndoke mu pange ya to sampa no ga o ya soma e teba yum taba aba piga wendo aba linga wendo aba ne ba hanke pusa ta ba we ne ba kri ne ba nu pa labe mon père te ayobe wendo ga wana mana bnyo ga hotel le jugongo kamariam son woni ne seji pika ila be namba foot ne seba fanki ndik bamba ken taximonto mobile kare be kilo kwa ba la piswela no rib kai rot kai ngai zaka kai patal zaka. La situation est venue de façon brusque. Ce n'était pas facile pour nous au niveau de notre CCB. Alors on a essayé de trouver des solutions pour endiguer la situation. Et les enfants aussi ont leur crèche. Et ils prennent cette crèche, ils tournent de porte en porte. Et les gens de famille en famille. Sura no mawiso mpatare la bongwa msura no mawiso tia tiep sore.
do Burkina Faso, um país que fica situado na região do Sahel, no norte da África, e atormentado, como vimos, por constantes ataques terroristas. Vamos agora até Moçambique. Temos falado aqui constantemente deste país africano por causa dos ataques terroristas em Cabo Delgado, e temos vindo, aliás, a escutar Dom António Juliace, que é o bispo de Pemba e concedeu uma grande entrevista ao nosso programa. Mas hoje iremos fazer aqui como que um parênteses e vamos ao encontro de outro bispo, Dom Diamantino Antunes, que é o bispo de Tete. E porquê? Porque se assinalou no passado dia 30 de outubro o assassinato, portanto, em 1985, de 2 sacerdotes jesuítas. Foi ainda no tempo da Guerra Civil, e os 2 padres, cujo processo de beatificação está a decorrer, passaram a ser conhecidos, Catarina, como os mártires de Chapotera. O que é que aconteceu? Bom, Paulo, o que aconteceu é que estes 2 padres, o padre Silvio Alves Moreira, português, e o padre João de Deus Camtedza, moçambicano, ambos que pertenciam à Companhia de Jesus, foram mortos então por ódio à fé nesse dia 30 de outubro de 1985, em Chapotera, na missão de Lifts, situado na diocese de Tete. Exatamente. Portanto, ambos estavam profundamente comprometidos com o seu serviço, no seu serviço às populações locais, claro, mas também na denúncia das atrocidades que vinham a ser cometidas pelas autoridades, porque estávamos, como o Paulo disse, estamos em plena guerra civil de Moçambique. Portanto, por isso foram considerados como testemunhas incómodas. Muito bem. Eles foram assassinados, mas não foram esquecidos. O povo nunca deixou de os lembrar, nem a Igreja. O processo de canonização de ambos os sacerdotes está em curso e o bispo de Tete tem sido mesmo o grande divulgador da história destes 2 jesuítas, tendo publicado até um livro para dar a conhecer o que aconteceu nesse dia em que a terra moçambicana voltou a ficar manchada de sangue. Dom Diamantino Antunes publicou o livro e falou, claro, para o nosso programa. E claro, quisemos saber por que razão é que ele decidiu escrever este livro sobre os mártires de Chapotera. Vamos conferir a resposta. Fundamentalmente é dar a conhecer na Igreja o testemunho de fé, de caridade, de coragem destes 2 missionários que deram a vida em favor do povo de Deus na diocese de Tete em 1985. Foram testemunhos da fé porque num momento difícil da história de Moçambique, de falta de liberdade religiosa e também de guerra de extrema violência, eles mantiveram-se nos seus lugares como bons pastores, defendendo a paz, defendendo as pessoas que eram vítimas da violência e, sobretudo, testemunhando a força do Evangelho, que é o Evangelho de paz, de perdão. Para escrever o livro, Dom Diamantino Antunes debruçou-se ao longo de meses sobre a história destes 2 sacerdotes, destes 2 jesuítas assassinados então em Moçambique em 1985. Agora que o livro está publicado, quisemos saber também o que é que o bispo de Tete descobriu de, digamos assim, de mais extraordinário na vida dos padres João de Deus e Silvio Alves. O que é mais que destacarei é a fidelidade. Foram missionários que ficaram entre o povo sofrendo com ele. Nesse aspecto são recordados como bons pastores. Podiam ter saído, podiam ter evitado a morte, bastava ter recuado, ir para um lugar mais seguro, ou então abdicar da sua profecia. Mas eles, convencidos de que o bom pastor, não abandona as ovelhas no momento do perigo, eles ficaram entre o povo de Deus, na Angônia, e sofreram a morte por causa do seu testemunho, da sua palavra, da sua caridade, do seu exemplo. Foram, de facto, testemunhas de muito sofrimento, denunciaram esse sofrimento, curaram as feridas, mas os filhos das trevas, que não gostam dos filhos da luz, decidiram eliminá-los. Mas essa luz nunca se apagou porque são recordados e amados. E são para nós um exemplo de fé e de fidelidade.
E destas palavras de Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, em Moçambique, vamos agora até terras da China. Vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele traz-nos sempre uma notícia relevante ou uma história da vida da Igreja nesta região do globo. A China e a Santa Sé assinaram pela terceira vez o acordo para a renomeação de bispos com o consentimento de ambos os Estados. Depois de o terem assinado pela primeira vez em 2018, este acordo foi renovado em 2020, 2022 e agora em 2024. Desde a assinatura em 2018, ano que aliás foi precedido da carta do então Papa Bento XVI aos chineses do continente, este acordo tem vindo a ser renovado também pelo Papa Francisco, que tem mostrado todo o interesse em que haja uma maior aproximação entre a Santa Sé e a República Popular da China. Com este acordo e com esta renovação, mais bispos são esperados nos diferentes trabalhos que vão sendo realizados na Santa Sé, com vista à melhoria das performances, digamos assim, do que é a Igreja Católica, não só em Roma, como também no resto do mundo. Recorde-se que já para o Sínodo dos Bispos e também para as Jornadas Mundiais da Juventude, que vêm sendo realizadas um pouco por todo o mundo, têm sido convidados bispos da China continental, que têm tido o beneplácito das autoridades de Pequim para se juntarem a esses eventos. Também há hoje visitas que vão sendo efetuadas entre os bispos de Macau e Hong Kong, ou feitas pelos bispos de Macau e Hong Kong na China, e encontros que vão sendo mantidos, aqui sim, entre os bispos das duas regiões administrativas e com bispos também do continente chinês. O governo de Pequim mostra-se disponível para que haja uma maior abertura dos católicos na sua profissão de fé no país, e também tem procurado que haja uma maior harmonia, não só nas relações entre Pequim e a Igreja Católica, como um pouco com todas as religiões que fazem parte do mosaico religioso da República Popular da China. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos falar então da visita a Portugal de Dom Bachar Warda, o arcebispo de Erbil, tema para comentar ainda largamente com a Catarina depois, claro, de um breve intervalo. Até já! Giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much.
nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, o próprio medo, para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AES existe para eles, para todos eles, para cada um deles. ب7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلأ عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، مشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس.
No início do programa nós escutámos Dom Bashar Warda, o arcebispo de Erbil, no Iraque, que esteve entre nós para agradecer toda a ajuda dos portugueses aos cristãos do seu país, mas também para lembrar o imenso sofrimento que tem atingido esta comunidade religiosa, principalmente desde 2014, quando se deu a invasão e ocupação das terras bíblicas da planície de Nínive, o que levou à fuga em agosto desse ano, há 10 anos, portanto, de cerca de 100 mil pessoas, de cerca de 100 mil cristãos. O arcebispo esteve no Porto, em Aveiro e em Lisboa, numa visita curta de apenas 3 dias, mas carregada de encontros, de momentos de oração, de partilha de memórias. E podemos dizer, Catarina, isto tem jeito já de balanço, que foi um sucesso esta visita. Sem dúvida, Paulo, foi de facto um sucesso, não só pelas centenas de pessoas que nos acompanharam em todos os momentos e que puderam desta forma escutar de viva voz Dom Bashar Warda e através dele ouvir as preocupações, as dificuldades, também os anseios da própria comunidade cristã no Iraque, como também pelo impacto que esta visita terá, certamente, junto dos nossos benfeitores, dos nossos amigos da AIS aqui em Portugal, porque de facto é sempre muito mobilizador, Paulo, para o nosso trabalho, perceber que aquilo que nós fazemos, a ajuda que nós damos, tem de facto, estas campanhas todas que nós realizamos, têm depois um impacto real e verdadeiro junto da vida de milhares de pessoas em todo o mundo, de milhões de pessoas pelo mundo fora, não é? E portanto, e neste caso, Paulo, o Dom Bashar Warda veio de facto dizer-nos que a nossa ajuda, que a ajuda da Fundação AIS, a generosidade dos benfeitores portugueses da AIS, tem feito de facto toda a diferença na vida desta comunidade cristã no Iraque. Isso foi muito bom. Exatamente. O arcebispo de Erbil, como eu já disse, esteve no Porto, esteve em Aveiro, esteve em Lisboa, em 3 dias, muito preenchidos de todos os encontros, de tudo aquilo que aconteceu nesta visita de Dom Bashar Warda. Há algum momento que queira destacar agora para os nossos telespectadores? Bom, Paulo, é difícil eu conseguir responder à sua pergunta, porque todas as reuniões, todos os encontros, todos os momentos que nós tivemos, momentos de oração, foram de facto muito fortes, muito intensos, quer no Porto, quer em Aveiro, quer depois em Lisboa. Portanto, em todos eles contámos com a colaboração de vários voluntários e amigos da Fundação AIS que se disponibilizaram a ajudar na organização e que tornaram por isso possível todos estes eventos e também tornaram possível todo este sucesso que estes 3 eventos tiveram. Portanto, Paulo, em primeiro lugar, agradecer a todas estas pessoas, a todos estes voluntários que estiveram connosco, que nos ajudaram de facto a levar a cabo todos estes eventos. Portanto, muito obrigada a todos. Foi de facto extraordinário perceber como é que há tantas pessoas espalhadas, não é, por estas 3 cidades que nós tivemos, que decidiram dedicar o seu tempo, oferecer o seu tempo para que nada falhasse durante esta visita do Sr. Arcebispo às várias cidades. Portanto, mas, voltando aqui à sua pergunta, Paulo, inicial, talvez o momento mais solene, digamos desta forma, talvez tenha sido, de facto, a primeira edição da Noite das Testemunhas, no Porto, que foi brilhantemente organizada pelo padre Rui Santiago, o superior provincial dos Redentoristas. Portanto, estamos a falar de uma primeira edição da Noite das Testemunhas, o que significa que poderemos contar nos próximos anos, em próximas oportunidades, com novas edições. Certamente que sim, Paulo, e a ideia de facto é essa, não é? Portanto, é que a partir de agora possamos então, e a partir desta experiência que nós tivemos agora no Porto, possamos então replicar aquilo que aconteceu na Igreja dos Redentoristas no Porto, portanto levar a outras cidades, a outros lugares, a outras paróquias, a outras dioceses, outras edições desta Noite das Testemunhas. O objetivo será sempre o mesmo, Paulo, portanto, dar voz a esta Igreja perseguida no mundo, contar histórias de mártires cristãos, especialmente os que são do nosso tempo, os que são de agora, e que são de facto inspiradores, são histórias que nos inspiram a todos. E também é importante, Paulo, e sublinhar isso, que uma das razões de ser da nossa instituição é efetivamente esta, falar destes mártires, não deixar esquecer estes mártires da fé. Muito bem, além das Noites das Testemunhas, já que falámos aqui, houve outros momentos igualmente marcantes, claro, nesta visita de 3 dias de Dom Bashar Warda ao nosso país. Claro que sim, Paulo, foram marcantes e foram muito emotivos. Eu acho que acima de tudo foram momentos muito emotivos, Paulo, e por isso torna-se difícil não falar de todos eles, não é? Não dar um pouco do feedback de tudo o que aconteceu. Falar que foram só 3 dias. Exatamente. Pelo tudo o que representaram, pelo empenho que todos tiveram de facto para que tudo corresse bem, para que houvesse as respectivas comunidades estivessem envolvidas, para que a comunidade estivesse envolvida
envolvida, para que houvesse a participação da comunidade. Portanto, tivemos sempre as casas cheias, as paróquias cheias, onde passámos, Paulo, com centenas de pessoas em cada uma delas. Depois, tenho que também deixar aqui o meu profundo agradecimento a todos os que se envolveram, de facto, neste acolhimento ao Dom Bachar Warda, quer no Porto, quer em Aveiro, quer em Lisboa, e eu já lhes agradeci pessoalmente, como é óbvio, mas quero deixar também aqui publicamente este meu agradecimento pelo apoio que deram a toda a realização de todos estes eventos. E depois também, Paulo, sublinhar a presença de Dom Manuel Linda no Porto, na Diocese do Porto, que esteve connosco, do Dom António Moiteiro, que esteve também, que presidiu a missa, na celebração da missa com o Dom Bachar Warda na paróquia da Gafanha da Encarnação em Aveiro, e depois aqui em Lisboa, Dom Alexandre Palma, Bispo Auxiliar de Lisboa, que também presidiu à missa que foi transmitida pela RTP1 e que também nos acolheu com muito carinho e com muita simpatia, Paulo. Obrigado, Catarina. Durante os 3 dias em que esteve em Portugal, Dom Bachar Warda deu o seu testemunho do que é ser cristão no Iraque nos dias de hoje. Ele esteve, como já sabemos, no Porto, Aveiro e em Lisboa. Nós temos uma grande entrevista com ele que iremos começar a emitir a partir da próxima semana. Mas hoje queremos escutá-lo num breve apontamento, logo no final, no último dia, no domingo, em que, além do balanço da viagem ao nosso país, ele falou também dos principais desafios que se colocam aos cristãos no Iraque. Vamos escutar a sua resposta. Today we thank God that there is quite a number of families who've been able to return back to their homes and villages after the liberation of these villages. It's still a process of rebuilding not just houses and schools and churches, but also rebuilding the sense of the security. Of course, everyone is worried in the region from what's happening in Gaza and Lebanon and all of this escalations of the war, and it's really our hopes and prayers that peace would come, stability, a lasting stability, to allow people really to think and to settle for good, because whenever there is this war and violence and disputes around people, you better know that they would not be really feeling at ease with this kind of situation. So that's the hope, that, I mean, coming back, but also for the waiting and praying for a lasting peace in the region, and that would reflect positively on us. Foi Dom Bachar Warda a fazer um balanço da visita a Portugal entre os dias 25 a 27 de outubro. Foi uma breve entrevista também para a agência Eclésia, em que ele sublinhou a importância de se continuar a trabalhar para a criação das condições para que o povo cristão possa permanecer no seu país, e isso é muito importante, que ele possa continuar a permanecer na sua terra. Of course, the mission of the church is not just to serve pastorally and spiritually the people and the faithfuls. Our mission as a church in Iraq also to maintain Christianity, because historically speaking we are the people of that land. Christianity there is for 2,000 years, and it's also our mission to keep the voice of Christ loud, clear, peaceful, gentle, truthful also in Iraq. Estamos a escutar Dom Bachar Warda no domingo, já na reta final da visita de 3 dias a Portugal, em que esteve em 3 cidades, participou em 4 conferências, concelebrou em 2 missas e que contou com a presença a seu lado dos bispos do Porto, Dom Manuel Linda, de Aveiro, Dom António Moiteiro, e de Dom Alexandre Palma, auxiliar no Patriarcado de Lisboa. No final, claro, impunha-se que ele fizesse um breve balanço. Vamos escutar. It's worth it. I mean, you know, we love Portugal personally, because I follow football and I know a lot about this. But also I have not just the duty, but it's a gratitude to all Portuguese who helped Aid to the Church in Need, ACN, throughout these years, and by that help we were able to help our people, youth activities, pastoral activities, catechism, also for the IDPs during the time of ICE displacement because of the invasion of ISIS, food, clothes, medicine, education,
and then also Aid to the Church in Need were very, very involved in rebuilding and the villages when they came back. So, obrigado. Thank you. Thank you very much. Com estas palavras de agradecimento, com este obrigado de Dom Bachar Warda, chegamos ao fim do nosso tempo. Apenas uma nota de agenda para dizer que na semana de 18 a 24 de novembro vamos ter aqui em Portugal a Red Week, a Semana Vermelha, em que muitos monumentos e igrejas vão estar iluminados de vermelho. Vermelho, a cor do sangue dos mártires. É uma iniciativa internacional da Fundação AES que se repete de ano para ano e em que se vai dar destaque desta vez à situação terrível que os cristãos enfrentam no Burkina Faso. Já falámos hoje aqui do Burkina Faso. Fica aqui o repto para quem se quiser associar a esta iniciativa, para falar disto na sua comunidade, ao seu pároco, para se poder iluminar de vermelho também a sua capela, a igreja da sua terra, da sua paróquia. Na próxima semana nós daremos mais pormenores, mas pode ir já espreitando desde já a página da Fundação AES na internet em fundação-aes.pt para saber tudo aquilo que está a ser preparado. E agora sim, chegamos ao fim então do nosso tempo. Lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AES está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet em fundação-aes.pt. É isso mesmo. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AES em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço com amizade. Até para a semana, se os quiser.